Na pequena vila de Óbidos, perto da costa portuguesa, Miguel estava na cozinha quando a amiga da sua esposa, Catarina, entrou para ajudá-la a preparar a mesa. O som das suas risadas e sussurros enchia o ar, trazendo uma mistura de descontração e mistério. Miguel sentou-se, tentando não prestar atenção, mas no fundo sabia que quando duas mulheres começam a cochichar, algo está a ser tramado. Pensava consigo, por que é que ela vai ficar a dormir aqui? Será que o marido dela a mandou embora? Ou será que está a tentar provocar-me? As hipóteses multiplicavam-se na sua cabeça, cada uma mais suspeita que a outra. Poucos minutos depois, Catarina e Catarina, a amiga, claro, surgiram com uma garrafa de vinho verde e alguns petiscos típicos, azeitonas, queijo da serra e umas fatias de chouriço. Sorium, cúmplices. Ah, então não será só uma noite qualquer, mas uma verdadeira noite de convívio, com a minha participação, pensou Miguel. Catarina, a esposa, disse com um brilho nos olhos, achamos melhor sentar-nos os três. É mais divertido assim. Miguel sentiu um arrepio. Normalmente teria recusado, mas algo dentro dele dizia para ficar. A amiga sentou-se frente a Miguel, não ao lado. Uma posição que lhe permitia observar cada movimento dele. Serviram o vinho, ergueram as taças. Catarina brindou a boa companhia. Miguel respondeu às visitas inesperadas. O jogo começava. Embora ele ainda não soubesse que tipo de jogo. Na mesa, Miguel observava as duas mulheres. Catarina vestia um vestido de linho branco, simples, mas que destacava suas curvas de forma sutil. Os seus sapatos eram umas sandálias de couro castanho que combinavam com a pulseira de prata no pulso esquerdo. Catarina, a amiga, tinha um vestido vermelho justo, com um decote discreto que deixava entrever um pouco de pele, e os seus cabelos castanhos ondulados caíam com naturalidade sobre os ombros. Havia uma leve sensualidade no ar, mas nada explícito, apenas o suficiente para manter a tensão no limite do permitido. As conversas fluíam, com histórias antigas, risadas e olhares que Miguel não podia ignorar. Sempre que a amiga ria, os seus olhos encontravam os dele por um breve instante, um sinal quase imperceptível, mas que ele captava com clareza. Era o tipo de olhar que os homens aprendem a reconhecer, um convite silencioso para um jogo muito mais complexo que o simples convívio. Vinho verde fazia efeito e as palavras tornavam-se mais soltas, mais sinceras. Catarina e a amiga começaram a falar sobre relacionamentos, sobre os anos que Miguel e Catarina estavam juntos, mais de uma década, com as inevitáveis discussões, mas sempre firmes. A amiga confessou a sua inveja, dizendo que para ela nunca tinha sido assim. Ou os homens eram bons demais, mas aborreciam rápido, ou eram cheios de paixão, mas não aguentavam o dia a dia. Miguel tentou manter a compostura, mas o ambiente começava a mudar. As conversas sobre ex-namorados, as confissões sobre ciúmes e paixões, e os pequenos roces, como a amiga mexendo no cabelo ou a sua perna tocando ligeiramente a dele, criavam uma atmosfera carregada de eletricidade. Quando Catarina foi ao banheiro, a amiga olhou Miguel diretamente, com um sorriso maroto que fez o coração dele disparar. Ele desviou o olhar, fingindo examinar o desenho da taça de vinho, mas sabia que aquela noite não seria como as outras. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A música começou a tocar uma velha modinha portuguesa e as duas começaram a dançar na sala. Catarina rodopiava com graça, o vestido branco esvoaçando, enquanto a amiga movia-se com uma liberdade quase selvagem, o vestido vermelho apertando a sua silhueta. Miguel não conseguia tirar os olhos delas, e quando a amiga, quase por acaso, aproximou-se dele durante a dança, ele sentiu o perigo e o desejo misturados num só instante. A noite avançava, e a tensão aumentava. Catarina estava cansada e foi para a cama, deixando Miguel e a amiga sozinhos na sala. O silêncio tornou-se denso, carregado de intenções não ditas. Quando finalmente a amiga tocou a sua mão, um simples toque leve, quase imperceptível, Miguel sentiu uma corrente elétrica percorrer-lhe o corpo. Aquele momento era mais poderoso do que qualquer ato explícito. Miguel ficou ali, parado, consciente de que a linha tinha sido cruzada. A noite estava longe de terminar. No fundo, ele sabia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas, enquanto o relógio marcava as horas silenciosas, uma pergunta assombrava sua mente. Estaria ele pronto para o que viria a seguir? Ou seria este apenas o começo de uma história que ninguém poderia controlar? O silêncio no apartamento de Miguel tornou-se quase palpável enquanto ele permanecia sentado na sala, com a mão ainda ligeiramente quente da amiga, Sofia. A penumbra desenhava sombras suaves nas paredes de pedra branca, típicas das casas antigas de Óbidos, e o leve aroma do vinho verde misturava-se com o perfume doce e sutil que Sofia usava, uma fragrância a lembrar os campos de jasmim na primavera. Miguel olhou para Sofia, que estava sentada mais perto do que antes, a sua perna roçando a dele de forma quase imperceptível, mas suficiente para provocar um arrepio.
Ela usava um vestido de seda vermelho carmim, justo na cintura e com uma pequena fenda lateral que deixava entrever a sua perna, longas e bem torneadas. Os seus olhos castanhos brilhavam sob a luz da vela que ainda queimava no centro da mesa, e um sorriso enigmático brincava nos seus lábios. Sabes, começou Sofia, com uma voz suave, quase um sussurro, este sítio tem algo de mágico, não é? Até o vinho parece mais doce aqui. Miguel tentou responder, mas as palavras fugiam-lhe. O jogo silencioso que se desenrolava entre eles era um desafio. A cada gesto, cada olhar, a tensão crescia como uma corda prestes a arrebentar. De repente, Sofia levantou-se e caminhou lentamente até a estante onde estavam algumas fotografias antigas da família. Parou, pegou numa delas, e mostrou-a a Miguel. Era uma imagem de Catarina, a esposa de Miguel, sorridente num festival local, vestindo o tradicional traje ribatejano, com os cabelos presos num lenço colorido. Sofia virou-se para ele e disse, ela é linda, sabes? Não é fácil manter um casamento assim por tantos anos. Miguel assentiu, sentindo o peso da verdade naquela frase. Quando voltou para junto dele, sentou-se ainda mais perto, e desta vez não tentou esconder o toque quando a sua mão deslizou pela de Miguel. Às vezes, continuou, a vida prega-nos partidas. E as oportunidades aparecem nos momentos mais inesperados. O tom da sua voz era provocativo, mas havia também uma melancolia que Miguel não conseguia decifrar. Tentando quebrar a tensão, Miguel sorriu e fez uma piada. Então este é o verdadeiro segredo para um casamento duradouro? Aparecer quando menos se espera? Sofia riu, um som leve e melodioso que encheu a sala. Talvez, respondeu, ou talvez seja o perigo de uma folhinha fora do livro que nos mantém vivos. Nesse instante, o telemóvel de Sofia vibrou na mesa. Ela olhou para o ecrã, hesitou, mas não atendeu. Miguel notou e perguntou, curioso, é alguém importante? Sofia olhou para ele, os olhos a brilhar com um misto de diversão e segredo, e respondeu, é uma história para outro dia. Miguel sentiu o coração acelerar. A noite tinha começado com risos e petiscos, mas agora estava mergulhado num jogo perigoso de olhares, sorrisos e promessas não ditas. A proximidade de Sofia era como um fogo que queimava lentamente, e ele estava dividido entre a lealdade à esposa e a tentação que crescia a cada segundo. De repente, ouviram um ruído vindo do quarto de Catarina, um som leve, talvez um gemido ou um suspiro, que fez ambos ficarem em silêncio. Sofia desviou o olhar, e Miguel sentiu uma pontada de culpa misturada com desejo. Ela está a dormir, disse ele, tentando controlar a voz. Sofia apenas sorriu, enigmática, e voltou a aproximar-se, desta vez encostando o ombro ao dele. A música voltou a tocar suavemente, um fado antigo que parecia contar histórias de amores proibidos e destinos cruzados. Miguel sentiu-se preso entre dois mundos, o conforto familiar ao alcance da parede onde Catarina dormia, e o perigo sedutor que era Sofia, tão perto que podia sentir a sua respiração. No momento de ousadia, Sofia segurou o rosto de Miguel entre as mãos, olhou profundamente nos olhos e murmurou, esta noite é só o começo. Estás preparado para o que vem a seguir? Miguel engoliu em seco, o seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Antes que pudesse responder, a porta do quarto rangeu ligeiramente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. O jogo estava lançado, e Miguel sabia que, dali para frente, nada seria como antes. A madrugada em Óbidos envolvia as ruas estreitas com um silêncio quase sagrado, mas dentro do apartamento de Miguel, a tensão era uma tempestade prestes a explodir. Sofia permaneceu sentada ao seu lado, com a respiração calma, quase provocante, enquanto Miguel tentava organizar os seus pensamentos numa confusão que parecia não ter fim. O vestido vermelho de Sofia destacava-se na penumbra, a seda escorregava suavemente pelo corpo dela, realçando a curva da anca e a linha elegante do pescoço. Os sapatos de salto baixo, numa cor vinho escuro, deixavam à mostra os tornozelos delicados, e a pulseira dourada que usava cintilava timidamente à luz das velas ainda acesas. Miguel sentia o calor do corpo dela tão perto do seu. Cada movimento, cada suspiro, era um convite silencioso ao proibido. Apesar do peso da culpa que lhe apertava o peito, a curiosidade e o desejo cresciam como ondas que não podiam ser contidas. De repente, Sofia levantou-se devagar, caminhando até a janela que dava para o jardim interior, onde as oliveiras balançavam sob a brisa fresca da noite. Ela afastou as cortinas de linho e olhou para fora, o seu perfil iluminado pela lua cheia, um quadro de beleza e mistério. Sabes, Miguel, disse ela, sem se virar, há momentos na vida em que temos de decidir se queremos ser prisioneiros do que foi ou arquitetos do que será. Miguel aproximou-se, sentindo o perfume a jasmim misturado com maresia que emanava dela. E se as decisões que tomarmos agora nos destruírem tudo o que conhecemos? Perguntou ele, a voz a tremer ligeiramente. Sofia virou-se lentamente, os seus olhos castanhos profundos fixos nos de Miguel.
Às vezes, é preciso destruir para construir, respondeu, e aproximou-se tanto que os seus corpos quase se tocaram ponto naquele instante. O telemóvel de Miguel vibrou na mesa, interrompendo o momento com uma rude realidade. Ele olhou para o ecrã. Era uma mensagem de Catarina. O coração apertou. Sem querer, leu as palavras. Amanhã vou ter um dia difícil no trabalho. Fica atento ao que acontece à nossa volta. A mensagem parecia simples, mas Miguel sentiu nela um aviso velado, um pressentimento sombrio. Sofia reparou na mudança súbita na expressão dele e sorriu, quase desafiadora. Alguém sabe que esta noite não vai ser fácil, murmurou. Miguel engoliu em seco, consciente de que estava a caminhar numa corda bamba entre o desejo e a destruição. Há coisas que não se podem voltar atrás, disse ele, olhando-a intensamente. Nem todas, respondeu Sofia, enquanto se aproximava mais, o vestido deslizando e revelando um pouco mais da sua pele macia. Algumas linhas só precisam de ser cruzadas. Os minutos passaram, e a música suave continuava a preencher o espaço entre eles, criando uma aura quase hipnótica. Miguel sentiu as mãos de Sofia tocarem-lhe o braço, a provocarem-lhe arrepios, enquanto sua mente lutava contra o turbilhão de emoções. De repente, o silêncio foi quebrado por um som vindo do quarto de Catarina, um leve sussurro, quase um gemido contido. Miguel congelou, o rosto contraiu-se em conflito. Sofia olhou para ele, um misto de compreensão e desafio nos olhos. Ela está a dormir, mas nós estamos acordados para o que realmente importa, disse Sofia, com um sorriso sedutor. Miguel levantou-se devagar, sentindo o peso da decisão apertar-lhe a garganta. Olhou para Sofia, para o vestido vermelho, para o sorriso que lhe prometia uma noite de loucura, e para a porta atrás da qual Catarina descansava. Num gesto inesperado, Sofia aproximou-se, tocou-lhe o rosto com uma delicadeza quase dolorosa e murmurou: "Esta é a tua escolha, Miguel. O que vais fazer agora?" O tempo pareceu parar. O destino pendia no ar, e Miguel sabia que a resposta a essa pergunta podia mudar tudo para sempre. Mas antes que pudesse reagir, um barulho seco ecoou da porta da rua. Alguém estava a chegar. A tensão no ar transformou-se numa faísca pronta a incendiar a noite, e o futuro tornou-se uma incógnita ameaçadora. A porta da frente rangeu ligeiramente, fazendo eco pela casa e quebrando o silêncio carregado que dominava o apartamento de Miguel. O coração dele disparou como se quisesse fugir do peito, enquanto o olhar de Sofia fixava-se na entrada com uma mistura de surpresa e alerta. O vestido vermelho ondulou com o movimento súbito dela, e os dedos delicados apertaram o braço de Miguel num gesto que misturava medo e desejo. Miguel ergueu-se, tentando controlar a respiração, enquanto uma sombra se desenhava no limiar da porta. Era Catarina, a esposa, que regressava mais cedo do trabalho. O rosto dela estava cansado, os olhos com o brilho suave de quem carrega preocupações, mas um sorriso tímido iluminava os seus lábios rosados. Vestia uma blusa de algodão creme, uma saia de ganga simples e os cabelos castanhos presos num coque relaxado, com alguns fios soltos que lhe emolduravam o rosto delicado. "Pensei que já estariam a dormir", disse ela, com uma voz doce, mas que carregava um tom de surpresa ao encontrar Miguel e Sofia tão próximos. Miguel forçou um sorriso, tentando esconder o turbilhão interno. "Estávamos só a terminar o vinho. Queres uma taça?" Sofia levantou-se lentamente, ajeitando o vestido e esboçando um sorriso que ele não sabia se era de cumplicidade ou de desafio. "Não, obrigada. Foi uma noite longa para mim", respondeu, com uma voz que parecia esconder segredos. Catarina aproximou-se da mesa, olhando para as taças meio vazias e para a vela que começava a apagar-se. "Ainda estão acordados, pensava que tinham ido para a cama", disse, com uma ponta de reprovação, mas o olhar dela passou ligeiramente por Sofia, que respondeu com um sorriso leve. Miguel sentiu uma pontada de culpa apertar-lhe o peito, enquanto tentava manter o equilíbrio entre as duas mulheres à sua frente. A atmosfera mudou num instante. A tensão silenciosa transformou-se numa dança delicada de olhares, palavras e gestos contidos. Sofia, percebendo que a sua presença estava a ser notada, decidiu que era hora de partir. "Já é tarde, tenho que ir", disse, pegando na sua mala preta de pele macia, que combinava com sapatos de salto médio. Miguel levantou-se para acompanhar até a porta, mas Catarina ficou parada, observando tudo com uma calma que escondia uma tempestade. No corredor, Sofia olhou para Miguel e sussurrou: "Isto não acabou. Nem de perto." Antes que ele pudesse responder, ela desapareceu na noite fresca de Óbidos. De volta à sala, o silêncio instalou-se, pesado e opressor. Catarina sentou-se no sofá, os olhos fixos em Miguel. "O que está a acontecer?" perguntou, a voz trêmula, mas firme. Miguel sentiu o peso da verdade a esmagá-lo. Todas as dúvidas, os medos, as tentações e as responsabilidades convergiam naquele momento. Ele sabia que qualquer palavra poderia ser o início de um abismo. Antes que pudesse responder, o telemóvel na mesa vibrou novamente.
Miguel olhou para o ecrã. Uma nova mensagem de Sofia, simples e direta. Até breve, Miguel. Prepara-te. O sorriso enigmático de Sofia pairava na sua mente como uma sombra que prometia tempestades futuras. E assim, naquela noite silenciosa em Óbidos, Miguel percebeu que o jogo ainda estava longe de terminar, e que as peças do tabuleiro já tinham sido movidas para um destino imprevisível. O amanhecer trouxe uma luz pálida sobre a vila de Óbidos, filtrando-se pelas janelas da cozinha onde Miguel e Catarina se sentavam em silêncio. Ela vestia uma camisola de algodão azul clara, os cabelos ainda ligeiramente despenteados da noite, e os olhos carregavam uma mistura de tristeza e determinação. Miguel, com a camisa amarrotada e a barba por fazer, sentia o peso das horas anteriores como se fosse uma pedra no peito. O café fumegava nas chávenas, mas o sabor parecia amargo, refletindo a atmosfera tensa entre os dois. Catarina quebrou o silêncio, a voz baixa mas firme. Preciso saber, Miguel, o que aconteceu ontem à noite? Não adianta fingirmos que nada mudou. Ele engoliu em seco, sentindo a culpa apertar cada vez mais. Tentou encontrar as palavras certas, mas a verdade era um emaranhado de emoções que não sabia como desenredar. Catarina, não foi só uma noite qualquer. Há coisas que não posso esconder, e sei que te magoarei, mas também sei que não posso continuar a esconder. Ela respirou fundo, os olhos marejados, e apoiou as mãos na mesa, tentando manter a calma. Então conta-me. Quero ouvir a tua verdade, mesmo que doa. Miguel olhou para ela, os seus olhos castanhos refletindo a luta interna. Começou a narrar a noite, as conversas, os olhares, o toque quase imperceptível de Sofia, o jogo perigoso que se desenrolava e que ele não soube ou não conseguiu parar. Enquanto falava, Catarina ouvia atentamente, ocasionalmente limpando uma lágrima que lhe escorria pela face. Quando ele terminou, o silêncio instalou-se novamente, pesado e carregado de significado. E agora? Perguntou ela, a voz trêmula. O que vais fazer? Porque eu não sei se consigo suportar mais segredos. Miguel sentiu o olhar dela fixo no seu, como se procurasse uma resposta que ele próprio não tinha. Quero tentar salvar o que temos, Catarina. Mas não sei se consigo afastar tudo o que aconteceu. Preciso de tempo, de honestidade, e de te ao meu lado. Ela sentiu lentamente, um pequeno sorriso triste a surgir nos lábios. Então vamos tentar. Mas não só com palavras, Miguel. Preciso de ações. Porque o amor também é coragem, e está a nossa prova. Naquele momento, uma mensagem inesperada iluminou o telemóvel de Miguel. Era uma nova notificação de Sofia. Nem tudo está perdido. Ainda há muito para jogar. O ecrã brilhava na penumbra da cozinha, e Miguel sentiu uma pontada de inquietação. Catarina olhou para ele, curiosa, mas ele guardou o telemóvel no bolso, decidido a enfrentar primeiro a tempestade que tinha em casa. O futuro era incerto. E a vila de Óbidos parecia guardar mais segredos do que as suas muralhas antigas poderiam revelar. Mas uma coisa era clara. Aquela história estava longe de terminar, e as próximas jogadas seriam as mais perigosas de todas. A tarde caía lentamente sobre as ruas calcetadas de Óbidos, tingindo as fachadas caiadas com tons dourados e alaranjados. Miguel caminhava pelo centro da vila, tentando encontrar um pouco de clareza entre as ruelas estreitas que o rodeavam. O peso da noite anterior ainda o acompanhava como uma sombra persistente, e o silêncio da vila parecia amplificar a confusão dentro dele. Vestia uma camisa de linho bege, ligeiramente amarrotada, e umas calças de algodão castanhas que já tinham visto dias melhores. Os seus sapatos de couro, gastos nas pontas, batiam ritmadamente nas pedras irregulares, enquanto ele tentava ordenar os pensamentos que, até então, pareciam um turbilhão sem fim. Ao virar uma esquina, quase esbarrou numa figura familiar, Sofia. Ela caminhava com passos leves, o vestido vermelho fluía ao vento, e os seus olhos castanhos encontravam os de Miguel com um brilho que misturava desafio e ternura. Nos pés, umas sandálias pretas de tiras finas que realçavam a elegância natural dos seus tornozelos. Miguel, disse ela, com um sorriso que parecia esconder segredos, não esperava encontrar-te por aqui tão cedo. Ele hesitou, o coração a bater descompassado, e respondeu com meio sorriso. Nem eu esperava encontrar-te. Sofia aproximou-se, e a sua voz baixou para um tom quase conspirativo. A vida é feita de encontros inesperados, não é? Mas cuidado, nem todos são inocentes. Miguel sentiu o arrepio percorrer-lhe a espinha, misto de excitação e receio. Não sei se devo continuar a jogar este jogo, Sofia. As apostas estão a ficar demasiado altas. Ela riu, um som suave e provocador. Ah, mas é aí que está a graça, Miguel. A vida sem riscos é como um pastel de nata sem canela. Falta-lhe alma. Miguel olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a surgir, e sentiu o peso da decisão apertar-lhe o peito. Preciso de respostas. Quero saber onde isto vai dar, antes que tudo se desfaça. Sofia sorriu enigmaticamente e tocou-lhe a mão, um contato breve mas carregado de significado. As respostas vêm para quem tem coragem de as procurar.
Estás pronto para isso? Antes que pudesse responder, um barulho de passos apressados aproximou-se. Era Catarina, que os observava de longe, com o rosto sério e os olhos cheios de perguntas não feitas. O ar ficou pesado, e Sofia soltou a mão de Miguel, afastando-se com um sussurro: até breve, Miguel. Não demores a decidir. Enquanto Sofia desaparecia pelas ruas, Miguel ficou parado, dividido entre o passado que queria preservar e o futuro incerto que o tentava arrastar para um mundo de tentações e segredos. E assim, entre as muralhas antigas e os azulejos coloridos de Óbidos, a história de Miguel, Catarina e Sofia continuava a desenrolar-se, prometendo mais surpresas, mais desafios, e um desfecho que ninguém poderia prever. O crepúsculo envolvia Óbidos numa aura misteriosa, as sombras das muralhas estendiam-se pelas ruelas enquanto as luzes amarelas das casas começavam a acender-se uma a uma. Miguel encontrava-se sentado no banco de pedra da Praça da República, observando o movimento tranquilo das pessoas que passavam, mas a sua mente estava longe dali, presa no redemoinho de dúvidas e desejos. Vestia uma camisa branca descontraída, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, e umas calças de ganga escuras que contrastavam com seus sapatos de camurça castanhos. O vento fresco fazia dançar algumas mechas do seu cabelo castanho, desalinhado pelo dia agitado. De repente, uma voz suave e familiar quebrou seu isolamento. Miguel, estás a pensar muito. Era Catarina, que se aproximava com passos calmos, um vestido azul claro que realçava sua pele pálida, e uns sapatos baixos de verniz. O seu cabelo, solto e ondulado, parecia captar a última luz do dia, enquanto seus olhos verdes observavam Miguel com ternura e preocupação. Ele sorriu levemente, tentando esconder o turbilhão interior. É difícil não pensar quando tudo está a mudar tão rápido. Ela sentou-se ao seu lado, encostando-se suavemente, e murmurou: sabes, às vezes, a melhor decisão é aquela que tomamos juntos, mesmo que doa. Miguel virou-se para ela, os olhos a encontrar os dela, e sentiu uma onda de calma inesperada. Mas antes que pudesse dizer algo, o telemóvel vibrou no bolso da sua camisa. Ele hesitou, olhou para o ecrã, e viu uma mensagem de Sofia: não esqueças o que te disse. A noite é longa, e o jogo só agora começou. O ar entre Miguel e Catarina ficou denso, o silêncio carregado de palavras não ditas. Catarina percebeu o olhar dele, e um sorriso triste desenhou-se nos seus lábios. Quem é ela para ti, Miguel? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele deixou o telemóvel cair suavemente no banco, os dedos a tremer ligeiramente. É uma tentação, Catarina. Mas és tu que está no meu coração. Ela segurou a mão dele, um toque firme que transmitia força e esperança. Então precisamos de ser mais fortes do que as tentações. Juntos. Miguel assentiu, sentindo que, apesar das dúvidas, havia ainda um caminho possível. Mas a sombra de Sofia permanecia, um lembrete constante de que o futuro era incerto e que a verdadeira batalha ainda estava longe de acabar. E assim, enquanto as luzes de Óbidos iluminavam a noite que caía, Miguel sabia que os próximos capítulos da sua vida seriam escritos com palavras de paixão, traição e, quem sabe, redenção. A noite caiu lentamente sobre Óbidos, envolvendo a vila num manto de silêncio e mistério. Miguel regressava para casa, o passo hesitante, o coração pesado com as decisões que o atormentavam. O ar fresco trazia consigo o aroma das flores do campo, misturado com o sal do mar que não estava longe dali. Ele entrou no apartamento com a chave, encontrando a casa mergulhada numa penumbra confortável. Catarina estava na sala, sentada no sofá, vestida com uma camisola de malha bege e umas calças de algodão, o cabelo solto a cair-lhe pelos ombros. Os olhos dela, profundos e cansados, fixaram-se em Miguel assim que ele cruzou a porta. Chegaste tarde, disse ela, a voz calma, mas carregada de significado. Miguel aproximou-se, sentando-se ao seu lado, sentindo o calor do corpo dela mesmo através da distância que ainda o separava. Preciso de falar contigo, começou ele, a voz trêmula. Sobre tudo o que aconteceu, sobre o que sinto, e sobre o que ainda pode ser. Catarina ergueu as sobrancelhas, os lábios a formar um pequeno sorriso que era ao mesmo tempo de encorajamento e receio. Estou a ouvir, respondeu, preparando-se para o que viesse. Miguel falou com sinceridade, confessando o turbilhão de emoções que Sofia despertara nele, a culpa que sentia, mas também a vontade de lutar pelo que tinham construído. Catarina escutava, cada palavra gravar-se no seu coração, sentindo a fragilidade e a força daquela confissão. Quando terminou, um silêncio confortável instalou-se entre os dois, quebrado apenas pelo som distante de um rádio a tocar uma canção popular portuguesa, suave e melancólica. Miguel, disse ela finalmente, segurando-lhe a mão, não será fácil. Mas se queremos salvar o nosso amor, temos de ser honestos e enfrentar os fantasmas juntos. Antes que pudesse responder, uma notificação no telemóvel de Miguel iluminou o ambiente. Uma mensagem de Sofia, simples e misteriosa, ainda caminhos que não viste. Estás pronto para os descobrir? Miguel olhou para Catarina, que agora observava com um olhar que misturava esperança e desafio.
Ele sabia que a escolha que faria naquela noite definiria o destino de todos. E enquanto a música continuava a tocar, a história deles permanecia suspensa entre a tentação e a redenção, pronta para se desdobrar em capítulos ainda mais intensos e imprevisíveis. A madrugada avançava lentamente em Óbidos, e a casa de Miguel estava imersa numa penumbra quebrada apenas pela luz bruxuleante de uma vela na sala. Catarina repousava no sofá, enroscada numa manta de lã, o rosto sereno mas marcado pela inquietação que os últimos dias tinham trazido. O vestido comprido azul que usava caía-lhe suavemente pelas pernas, e os seus pés descalços descansavam sobre o tapete antigo, enquanto as mãos seguravam uma chávena de chá fumegante. Miguel entrou na sala com passos cautelosos, vestindo uma camisa de linho clara e umas calças de algodão. O olhar dele estava carregado, mas havia uma determinação silenciosa que Catarina ainda não tinha visto. Aproximou-se e sentou-se ao lado dela, o calor dos seus corpos quase a tocar-se. Catarina, sei que as últimas semanas foram difíceis, começou ele, a voz baixa e firme, mas quero que saibas que não vou desistir de nós. Quero reconstruir tudo, mesmo que seja difícil. Ela olhou para ele, um sorriso tênue a surgir nos lábios, misturado com uma lágrima que escorria silenciosa pela face. Miguel, eu também não quero desistir. Mas precisamos de ser cuidadosos, porque uma vez que certas portas se abrem, é difícil fechá-las de novo. Miguel segurou-lhe as mãos com força, sentindo a conexão entre ambos. O silêncio que se seguiu foi confortável, uma pausa necessária no meio do caos. De repente, o telemóvel de Miguel vibrou mais uma vez. Ele hesitou antes de olhar para o ecrã. Era uma mensagem de Sofia. Às vezes, o caminho mais difícil é o que nos leva à verdade. Estás preparado para enfrentar o que vem aí? Ele guardou o telemóvel no bolso e olhou para Catarina, que agora observava com uma mistura de preocupação e esperança. Qualquer que seja o caminho, vamos enfrentá-lo juntos, prometeu Miguel. Fora da janela, a lua cheia iluminava as muralhas antigas de Óbidos, como se também ela guardasse os segredos daquela noite. Segredos de paixões escondidas, de escolhas complicadas e de destinos entrelaçados. E assim, enquanto o silêncio da vila se fazia ouvir, a história de Miguel, Catarina e Sofia continuava a escrever-se, cheia de promessas, desafios e mistérios ainda por desvendar. O sol mal despontava no horizonte, tingindo de dourado as muralhas antigas de Óbidos, quando Miguel despertou ainda com o peso da noite anterior a apertar-lhe o peito. O aroma do café a coar na cozinha misturava-se com o silêncio tímido da casa, interrompido apenas pelo sussurro distante do mar. Catarina ainda dormia no quarto, envolta num lençol de linho branco, o cabelo castanho espalhado pela almofada, e um leve sorriso nos lábios como se sonhasse com dias mais simples. Miguel vestia uma camisa azul clara, mangas enroladas até os cotovelos, e calças de algodão bege. Caminhou até a cozinha, onde o telemóvel vibrou com uma nova mensagem. Com o coração apertado, leu as palavras de Sofia. Nem tudo está perdido. A noite é longa, e os segredos têm pernas para andar. Suspirou, sabendo que o jogo estava longe de terminar. Serviu-se de uma chávena de café e, enquanto observava a luz do sol a entrar pela janela, sentiu o peso da escolha que tinha pela frente. Nesse momento, a porta do apartamento abriu-se lentamente, e Catarina apareceu na sala, ainda com roupão azul claro envolto no corpo. Os olhos dela encontraram os de Miguel, cheios de perguntas não respondidas e uma esperança silenciosa. Miguel, precisamos de falar, disse ela, aproximando-se e sentando-se ao seu lado. Ele assentiu, colocando a chávena na mesa, e preparou-se para enfrentar as verdades que poderiam mudar tudo. Não será fácil, começou Catarina, mas se queremos salvar o que temos, temos de ser honestos até o fim. Miguel segurou a mão dela, sentindo a força naquele toque. Estamos juntos nisto, Catarina. Não vou fugir. Fora da janela, o vento sussurrava entre as árvores, como se a própria vila de Óbidos estivesse a ouvir e a guardar os segredos daquela manhã. E enquanto o dia começava, Miguel sabia que a verdadeira batalha ainda estava para vir, uma batalha entre o desejo, a lealdade e os mistérios que ainda não tinham sido desvendados.